Dia 7 de março, estamos dando sequência às nossas palestras virtuais do nosso grupo de pais, Evangelização Infantil, Mocidade Paulo Zerbeto, aqui do Centro Espírita João Batista de Jundiaí. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão, amigo, dirigente, trabalhador da casa, instrutor do ESD. A lista é longa. Nosso querido e já conhecido José Macário da Silva Filho. Ele que tem labutado por longos anos em diversas funções aqui na casa e vai nos brindar hoje com um tema bastante importante nesses momentos difíceis que vivemos, que se chama diálogo. Sem mais delongas, passo a palavra para o nosso amigo Macário, que irá desenvolver essa palestra. Sabemos que, mesmo virtualmente, será de grande valia para nosso conhecimento, para a nossa reflexão, pois é um tema sempre muito atual. Todo relacionamento humano depende de um bom diálogo. Então, Macário, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, Walter. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Como nós estamos aqui com muita gente, falar o nome aí, Edmur, Walter, a Graça, a Unesina e todos os nossos queridos irmãos que nos dê a honra de assistir depois. A responsabilidade é grande nossa de trabalhar nessa casa, de manter esse sonho iniciado em 1940 por pessoas absolutamente abnegadas e abrir o caminho para que a gente possa continuar. É sempre um prazer estar conversando com vocês e aprendendo sempre. E escolhemos o tema, e agradecendo pelo convite do Walter, do Edmur, escolhemos o tema, até como o Walter já reforçou, o diálogo é sempre importante, é vital em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos. O bom diálogo nós estamos falando, né? No momento que estamos vivendo, nessa pandemia, que precisamos tanto desse diálogo de todas as esferas governamentais, sociais, religiosos, nós, individualmente, precisamos desse diálogo, dessa conversa entre nossos irmãos. E o bom diálogo começa sempre com respeito mútuo, né? Respeito entre todos nós, sabedores que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos aprendizes nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. E existe uma frase que eu gosto muito, que a gente pode aplicar aqui, que é o seguinte: ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa, e ninguém é tão ignorante, no sentido de desconhecimento, porque nós distorcemos essa palavra, que não possa ensinar alguma coisa. Então, somos todos nessa jornada, nessa caminhada, mestres e aprendizes uns com os outros. E permita, então, a gente compartilhar a tela, e se alguém quiser participar, quiser fazer alguma colocação, eu gosto muito da participação das pessoas, tá? Fiquem à vontade. Estão vendo minha tela, hein? Estão vendo a tela? Tudo bem? Estão vendo a tela, gente? Alguém me responde? Sim. Obrigado. Bom dia, tudo bem. Bom dia, obrigado. Eu começo com essa tela para mostrar o espírito mais puro, mais evoluído que já reencarnou aqui na Terra, que é o nosso Mestre Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. E veja, mesmo com todos esses predicados de espírito mais puro, ele se coloca no mesmo nível para a conversação. Veja que ele senta ao lado, nós estamos falando do nível, não o nível intelectual, não o nível evolutivo, moral que ele já tem, mas não utilizar essa ascensão moral para
diminuir os seus interlocutores. Então, ele senta no mesmo nível, para o olho no olho, que é o princípio do diálogo. Olhar no olho um do outro, sem se sentir superiores a um ou ao outro. Então, imitemos o nosso Mestre Jesus na arte do diálogo, né? Eu gostaria de começar uma história verdadeira. Eu vou até recusar falar o nome desse cidadão, sei que é o Antoine, que é o autor do Pequeno Príncipe. Muita gente não sabe, mas ele foi piloto civil, e ele participou da Guerra Civil Espanhola. Embora sendo francês, ele participou da Guerra Civil Espanhola. E numa dessas ele foi capturado e preso numa masmorra para ser executado no dia seguinte. Então, imaginemos nós numa masmorra, fechado, as coisas tudo sombria, esperando para ser executado no dia seguinte. Qual seria o nosso sentimento naquele momento? E ele, evidentemente, estava nervoso, pensando naquela situação, e procurou no bolso dele, achou um único cigarro. Colocou na boca com a mão trêmula, mas, por mais que ele buscasse, não encontrou fósforo. E ficou ali, esperando alguma coisa, quando passa o carcereiro. Uma pessoa sisuda, uma pessoa séria, e ele pediu fósforo para o carcereiro. E o carcereiro entregou o fósforo para ele, com dificuldade, porque estava trêmulo, acendeu o cigarro e, segundo ele mesmo, olhando para aquele carcereiro, sem motivo, que ele não descobria na época, ele sorriu para aquele desconhecido que estava ali justamente vigiando para que ele não fugisse. O carcereiro, por sua vez, ao ver aquele sorriso, parou, estancou, ficou olhando para ele e, de repente, sorriu de volta. E ficaram ali os dois olhando, quando o carcereiro tirou uma foto e mostrou para o nosso amigo a foto da sua família. E o nosso amigo, o Antoine, respondeu: bela família, pena que amanhã eu já não posso mais ver a minha. O carcereiro não falou absolutamente nada, voltou, daqui a pouco ele volta com o molho de chave, abriu aquela porta daquela masmorra e encaminhou o nosso amigo por os labirintos subterrâneos e o libertou para a vida. E aí que vem a frase lá de cima, quando ele fala: a minha vida foi salva por um sorriso do coração, que é a melhor forma de diálogo que a gente pode ter, o sorriso do coração. E aí, utilizando outra frase desse nosso amigo, ele diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E é isso que nós precisamos trabalhar nesse mundo tão difícil porque nós estamos colocando com dificuldade. O diálogo que nós estamos tendo hoje com relação a essa pandemia é um diálogo absolutamente soturno, é um diálogo triste, é um diálogo pessimista, é um diálogo, estou generalizando, é um diálogo onde as pessoas veem somente o lado negativo da situação. E nós, como crentes, como cristãos, precisamos mudar essa vertente e olhar o que diz o nosso coração, o que diz o Cristo, qual é a nossa fé. Mudar esses pensamentos, ter essa nossa linguagem, mas uma linguagem positiva, uma linguagem cristã, uma linguagem com Deus, uma linguagem em sintonia com o Mestre Jesus. Só assim nós podemos mudar essa situação. O diálogo, nós vamos ver mais para frente, não necessariamente é apenas falado, como foi o caso aqui do nosso amigo Antoine de Exupéry, vou arriscar, mas um dia eu falei isso, alguém me corrigiu que não era exatamente isso, mas dá para entender. Tudo bem? Vamos seguir daqui. Conceitos de diálogo. O que é de diálogo? Vem do grego, dia, logos. Dia significa atravessar, passar para o outro lado, e logos significa razão. E definição: alcançar pela razão. Aqui nós vamos acrescentar o melhor ingrediente desse diálogo.
não somente pela razão, mas alcançar também pelo coração. Significa uma conversa estabelecida de 2 ou mais pessoas. Entendimento através da palavra, conversação, colóquio, comunicação. Isso aqui é apenas definição. Discussão ou troca de ideias, conceitos, opiniões, objetivando a solução de problemas e a harmonia. E aqui é interessante que nós precisamos marcar essa frase. Discutir ideias e nunca pessoas. Que nós sempre generalizamos, temos esse cuidado de se discordar da pessoa, da opinião da pessoa, a gente começa a discordar da própria pessoa. Às vezes criamos inimizade simplesmente porque a pessoa pensa diferente. E olha, existe um tema que já foi muito abordado aí pelos nossos irmãos o Rubens, Maurício e a Helena, que chama diferenças não são defeitos. E as diferenças são importantes para a nossa evolução. Já imaginou se todos nós tivéssemos os mesmos pensamentos? Então, quando eu discuto ideias e não pessoas, eu mantenho a minha amizade, a minha relação fraterna com a pessoa, mesmo discordando da sua opinião. Todos nós temos que ter esse direito de ter opiniões diferentes. Senão não avançaríamos, senão estancaríamos. Já pensou que seria esse mundo com as pessoas sempre pensando da mesma forma? Então, vamos trabalhar isso, gente, para que a gente discuta ideias e não pessoas. Mesmo na política, tem muita gente que perde a amizade por causa de política. Vamos discutir a política, vamos discutir o viés de cada um, mas respeitando a liberdade e o livre-arbítrio de cada um de pensar diferente. Precisamos, nesse momento que vivemos, não só de pandemia, mas também de pensamentos absolutamente diversos no mundo inteiro, de a gente poder concentrar nas ideias e não em pessoas. Porque se a gente for discutir pessoas, as pessoas também vão discutir a gente. E voltando no ensinamento de Jesus, quando ele diz: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Então vamos focar, eu gostaria de focar muito nessa proposta aqui, que não é minha, tá? De discutir apenas ideias e não pessoas. Se eu discordar de você discordar de mim, a nossa amizade tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer situação. A amizade é um dos tesouros mais valiosos que a gente tem que manter a qualquer custo, mesmo que pensamos de diferente. O bom, o maravilhoso da doutrina espírita é justamente isso. Nós somos espíritas, mas respeitamos todas as diversidades religiosas. Pensa diferente? Ótimo, continua como sendo nossos amigos. Tudo bem até aqui, gente? A arte de argumentar. A argumentação consiste na capacidade de comunicar ideias e emoções através da linguagem falada, mental, corporal, com o emprego de alguns recursos, ou seria artifícios? Aí é pergunta, né? Não vou fazer uma relação aqui, não dá para discutir, porque o nosso tempo é curto. Aliás, o Edmur não falou quanto tempo eu tenho. Edmur, quanto tempo eu tenho de palestra? Você pode ir até 5 para 11 ou 11 horas, máximo. Tá bom, então. Obrigado. Então, vamos lá. Eu não vou discutir a fundo aqui os itens, né, porque realmente não vai dar tempo. Autoritarismo. Vocês nunca passaram por isso? Você vai ter um diálogo, isso aqui, principalmente uma entrevista de emprego, né? Chega lá, a pessoa senta numa mesa, tá? Se coloca numa posição alta e impõe aquele autoritarismo para você. Isso não é de diálogo, isso não faz parte do bom diálogo, né? Porque você entra ali já com aquela pseudo-autoritarismo daquela pessoa. Lembrando que, quando nós começamos com aquela primeira
primeiro slide lá com Jesus, Jesus tinha autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Tá? A autoridade se conquista, se constrói ao longo da sua evolução. Autoritarismo é imposto a alguém ou por alguém sem merecimento. Todo autoritarismo não tem mérito algum, né? Outro, monólogo. Aquele diálogo que vem a mesma coisa. Como é que está isso aqui? Oi? Alguém falou aí. Monólogo, nós estamos falando de diálogo, lembra da definição? Comunicação entre duas ou mais pessoas. Mas tem um monólogo que você vai lá e só uma pessoa fala. E você vai falar, a pessoa não deixa, ou você está falando, a pessoa interrompe. Oi, alguém está com o microfone aberto aí. Indiferença. A mesma coisa, a pessoa tá falando e a pessoa está diferente, tá olhando o celular, tá olhando a televisão, tá olhando outra coisa, sem prestar atenção a que o seu interlocutor fala. Sofisma. O que é sofisma? Isso aqui é uma forma poética, bonita de dizer que é mentira. Todo sofisma é mentira. É um subterfúgio que as pessoas utilizam para induzir outras pessoas ao erro. Isso são sofisma, né? Por exemplo, nessa pandemia, quando você fala só em mortes, morreram tantos, morreram milhares, morreram não sei quantos. Isso são sofisma, porque para induzir as pessoas a acreditar que só a gente está morrendo. Quando o Brasil, eu vi ultimamente, é o segundo país que mais cura da Covid. Mas ninguém fala. Usa esse subterfúgio para levar as pessoas a um erro. E no diálogo, muitas pessoas utilizam esses argumentos falsos, essas mentiras. Chantagem emocional. Isso é uma forma de violência que, às vezes, a pessoa passa despercebida, mas a pessoa usa essa chantagem, principalmente no relacionamento familiar, no relacionamento marido e mulher. Ah, tá bom, já que você quer assim, eu me sacrifico e tal. Isso é chantagem emocional, né? São artifícios que não devem fazer parte de um diálogo. Persuasão. Isso, persuasão, vem da deusa romana Suada, é Suada mesmo o nome dela, e seria persuasão gentil. Na realidade, essa persuasão começa de P, através de, né? A persuasão está mais para uma manipulação do que persuasão, do que um convencimento, que é o que nós vamos ver aqui para frente. Até aqui nós utilizamos, que eu considero só artifício. E agora nós vamos ver isso. Convencer. O que vocês entenderiam, se alguém quiser responder, o que significa convencer? Tudo bem. Convencer significa vencer, ou seja, vencer juntos. Quando nós estamos falando de discutir ideias e não pessoas, se eu estou discutindo uma ideia com alguém e a minha ideia não prevaleceu, ninguém perde nessa situação. Todos vencem. Todos juntos, porque você entende isso. Então, é vencer junto. Não existe derrotas quando você convence, né? Você supera, você aprende. Então, o diálogo, nós temos que trabalhar em cima desse convencimento, ou seja, vencer juntos, sem imposição, sem nada, no entendimento fraterno. As palavras com exemplo arrasta. Nós estamos falando aqui de Gandhi. Uma senhora, uma mãe, chegou a Gandhi com um filho
que era viciado em açúcar e pediu para Gandhi para conversar com ele para que ver se o menino deixasse de consumir açúcar. Gandhi aceitou, mas pediu para a mãe 15 dias para que ele pudesse falar com o menino. A mãe achou estranho, mas aceitou. 15 dias depois, ela volta lá, o Gandhi chama o menino, conversa com ele 5 minutos e o menino para de usar, de consumir açúcar. E a mãe, estranhando, perguntou, mas por que você não falou isso há 15 dias atrás? E a resposta de Gandhi foi, porque eu também consumia açúcar. Então, precisa desse tempo para trabalhar em mim, parar de consumir açúcar para poder convencer o seu filho. Ou seja, a gente só dá aquilo que nós temos. Ou seja, sejamos os exemplos. Né? E começamos aqui com a imagem. Olha essa mulher, vocês estão vendo aí. Né? Ensinando uma criança com cigarrão na mão. Quantos pais, quantas mães não chegam para o filho, olha, você não pode fumar, você não pode beber, mas com cigarro na mão, com um copo de bebida na mão. Está lá almoçando, jantando, e a criança junto com a criança, olha, tem que comer antes de tomar o suco, mas ela está almoçando, está jantando, tomando refrigerante, tomando suco, mas a criança não pode. Então, sejamos o exemplo. O Cristo, ele sempre foi o exemplo. Jesus falava, mas ele praticava. Tá? Então, não adianta a gente falar uma coisa num diálogo e fazer outra. Sejamos o exemplo. Por isso que falei, as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Não simular os sentimentos e as intenções. Sejamos verdadeiros. Não ter vergonha das suas falhas e nem medo dos seus fracassos. Será que nós somos perfeitos? Será que ninguém erra? E isso só reforça quando nós reconhecemos que temos as nossas dificuldades perante os nossos filhos, perante os nossos subalternos, perante os nossos iguais. Tá? E isso reforça que somos verdadeiros, né? Que ninguém é perfeito que não falhe, né? A não ser Jesus, né? Que já era o Espírito, naquela época, 2000 anos atrás, o Espírito mais puro. Então, realmente, Jesus não falhava, mas nós ainda estamos passíveis à falha. E quando reconhecemos a nossa falha, já é o início de trabalhar essa nossa dificuldade. Respeitar os limites e os conflitos dos outros. Muitas vezes, a gente quer que aquela pessoa faça aquilo que a gente já pode fazer, que a gente já tem condições de fazer. Então, temos que respeitar o limite das pessoas. Me permita ter um exemplo pessoal. Eu estava fazendo um curso de algoritmo. Eu nem entendo até agora o que é algoritmo. Né? E a pessoa que fazia esse curso, ele tinha uma facilidade, o mestre, o professor, mas ele tinha um conhecimento fantástico, fabuloso. E cobrava da gente que a gente tinha que saber igual ele. Gente, isso é simples, isso é muito fácil. Mas ele não conseguia entender. E eu perguntei para ele, escuta, quanto tempo você levou para aprender isso aí? Eu fiz 5 anos de faculdade lá na Unicamp sobre algoritmo. Então, perfeito, você fez 5 anos na faculdade, na Unicamp, e você está exigindo que nós aprendamos tudo isso aí em uma hora. Né? Então, quando as pessoas sabem que querem impor a outras pessoas, aí realmente é um autoritarismo. Tem que respeitar os limites, tem que respeitar as condições, o estágio de evolução de cada pessoa. Isso em qualquer relacionamento, gente. Não dá respostas superficiais. Porque é assim. Mas por quê? Porque é. Depois eu falo, olha, você não sabe? Eu falo, não sei. É exatamente o que a gente trabalha, por exemplo, o Walter falando, a gente é instrutor do ESD, a gente é facilitador do ESD. Então, um compromisso que nós assumimos com aquelas pessoas. Se perguntar não sabemos, nós vamos falar, não sei, não sabemos. Mas vamos buscar a resposta, vamos procurar a resposta e trazer essa resposta para as pessoas. Mas não dar respostas superficiais. Fingir que sabe e jogar. Muita gente joga a responsabilidade para quem pergunta. E o que você acha? Você perguntou e a pessoa pergunta, o que você acha?
né? É dar respostas superficiais ou fugir das respostas. Ser claro e objetivo sem ser cruel. Ah, eu sou verdadeiro, eu falo porque eu sou verdadeiro, mas na realidade você é cruel, né? A gente pode ser claro e objetivo, mas ser fraterno. E aqui tem uma frase de Voltaire que diz exatamente isso, né? Não é a verdade que dói, é a forma de dizer. Vamos dizer a verdade, mas de forma fraterna, de forma amorosa. Tudo bem até aqui, gente? A arte de ouvir, de novo, a foto de Jesus sentado ao lado da pessoa, olho no olho. Nós estamos falando do mestre Jesus. Capaz de esvaziar-se para ouvir o que o outro tem para dizer, e não o que desejamos ouvir, né? Muitas vezes a pessoa quer falar com você, mas a gente interrompe, porque a gente quer colocar na boca da pessoa o que a gente gostaria de ouvir, né? Então, esvaziar, eu estou cheio de coisas, de compromisso, cabeça a mil, mas naquele momento, esvaziemos, deixemos espaço para ouvir o nosso semelhante, nossa amiga, nosso cônjuge, nosso filho, nosso subalterno, quem quer que seja, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber as suas dores e as necessidades sociais. Isso era Jesus que já falava. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Aí tinha, antes Jesus falava assim, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que você fosse feito. Jesus veio, já inverteu essa situação, colocou o seguinte, faça ao outro aquilo que você gostaria de que fosse feito para você. Então, isso é nos colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse eu que estivesse no lugar daquela pessoa, né? Como eu me sentiria? Penetrar no coração psíquico e desvendar as causas da agressividade, da timidez, da angústia, dos comportamentos estranhos, né? Às vezes a gente fala, pessoa é louca, pessoa é maluca, pessoa é tímida, a pessoa não é social, é um pré-julgamento que a gente está fazendo, né? E muitas vezes dentro da nossa própria família a gente passa por situações que a gente atropela os sentimentos da pessoa. Houve uma situação de uma família, isso nos Estados Unidos, a família tinha 2 filhos e um filho tinha um problema grave de saúde e levava sempre essa criança ao médico, né? E levava junto outra criança que não tinha problema, né? E um dia o médico olhou para a família, atendeu o menino que tinha problema, depois falou para a família, eu gostaria de falar com o seu outro filho. A família estranhou, mas ele não tem problema, né? Mas eu gostaria de falar sós com ele. E quando ficou a sós com o garoto, o médico perguntou, o que acontece com você? Eu noto que você está triste, fechado em você. O que você gostaria? O menino falou, eu gostaria de ter o mesmo problema que tem meu irmão. Aí o médico disse, por quê? Porque meus pais nunca dão atenção para mim, só dão atenção para o outro. É uma situação que a gente precisa realmente pensar. E a gente vejo situação dessa aí. A pessoa tem um filho que tem problema, tem uma dificuldade, a atenção é somente para aquele, esquece dos outros, né? Lembremos que Deus não coloca fardo pesados em ombros frágeis. Não coloca nada que seja superior às nossas forças. Então, prestemos atenção nisso se a gente tem uma situação dessa parecida, né? Se tem alguém que precisa de uma atenção especial, mas não podemos negar atenção para os demais. Interpretar o que as palavras não dizem, que as imagens não revelam. Foi o que esse médico fez com esse menino, né? Interpretou que as palavras não falavam e o que as imagens não revelavam, né? Mas aquele sentimento do coração. Ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. É a mesma situação aqui. E olha aqui que é importante, né, na arte de ouvir. Deus nos concedeu só uma boca
mas 2 ouvidos para ouvir o dobro do que falamos. Essa frase de Sêneca. Portanto, precisamos ouvir mais, ouvir o dobro e falar menos. Diálogo em família, que é o que pega muitas vezes, né? A vida harmoniosa precisa ser alimentada e realimentada diariamente. Né? Aqui eu não vou falar, mas tem uma frase que fala o seguinte: casamento é como um jardim, tem que ser regado todos os dias. E a melhor maneira de fazê-lo é manter uma comunicação saudável. Estou seguindo o que ninguém está falando. Hoje não há tempo para a família sentar e discutir com calma os temas comuns a todos. Aí nós perguntamos, não vamos voltar naquele tempo onde as famílias sentavam, almoçavam junto, jantavam junto, conversavam junto. Um tempo passou, eu vivenciei isso em família sentava, a gente almoçava junto, jantava junto até um determinado tempo, depois não conseguimos mais. Aí você tem escola, você tem faculdade, tem trabalho, aí um vai para um canto, outro vai para outro. Mas o diálogo tem que permanecer. A gente tem que arrumar uma forma de conversar em família. Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Pessoas, e de uma maneira geral, grande maioria, olhando para um computador, olhando para uma televisão, para um notebook, e sem tempo de conversar com a família, com os filhos, com os amigos. Perdemos esse contato, né? E hoje ainda com uma dificuldade maior, onde está o isolamento social, e nem isso podemos mais falar. Nem isso não podemos estar numa casa espírita, que é um momento tão fantástico, gostoso de estar. Não podemos mais. Talvez isso até para reforçar essa nossa necessidade desse contato com as pessoas, dessa aproximação com as pessoas, de alma para alma, olho no olho. E hoje o mundo tem tanta facilidade, tudo com controle remoto, que era para sobrar tempo para que a gente pudesse conversar uns com os outros, né? Até tem uma história de um pai que chama assim, o nó do amor. O pai é daqueles que trabalhava quase que o dia inteiro, saía 4 horas da manhã para trabalhar, chegava em casa 11, quase meia-noite, de volta ao serviço, e tinha uma criança pequena, um menino. E ele não via essa criança, porque quando ele saía o menino estava dormindo, quando voltava o menino estava dormindo. E o que ele combinou com o menino? Olha, filho, toda vez que o papai sair ou chegar, eu vou lá te dar um beijo. Você vai estar dormindo, eu vou te dar um beijo. E a forma de você saber que eu passei aqui, eu vou dar um nó na ponta do seu lençol. Quando você acordar e ver que tem um nó, que eu passei e te dei um beijo. E foi a forma que essa pessoa, que esse pai encontrou de conversar com o seu filho. Então, a gente precisa buscar essa forma de diálogo. Não podemos cortar essa nossa ferramenta fantástica que Deus nos deu. Que Deus deu para nós, diferente dos animais que a gente chama irracionais, a inteligência e o dom da palavra. Então, utilizemos com amor. Para iniciar um verdadeiro diálogo, é preciso abrir um bom espaço no próprio tempo para simplesmente ficar e ouvir. Escutar é a primeira condição para poder começar um diálogo e, ao mesmo tempo, dispor o nosso coração para acolher o diálogo. Dialogar nem sempre é ceder. Tem uma história que o pessoal fala muito aí, tem uma amiga nossa, muito do coração, que defende isso aí, que fala o seguinte: eu prefiro ser feliz do que estar certo. Eu não concordo com isso. Para ser feliz tem que estar certo, né? E conta a história de que um casal estava indo para um lugar, ele sabia mais ou menos o endereço, não tinha tanta certeza assim, e o marido tomou um rumo e a mulher dizia, não, é para o outro canto, ele, não, é para cá. E foram discutindo, daqui a pouco a mulher quietou-se. E ele seguiu para um lado e errou, né? Como diz, deu com burro na água. Voltou para ela e disse, olha, se você tinha tanta certeza,
por que você não insistiu? E ela disse, eu preciso ser feliz do que está certo. Ótimo, é poético, é bonito, é maravilhoso. Mas se esse lugar que ele foi e era errado, fosse um precipício, fosse um lugar perigoso, acontecesse alguma coisa, não seria melhor você estar certo do que acontecer uma tragédia? Lembremos daquela frase lá, não discutir ideias e não pessoas, né? Então, é uma frase poética que muita gente defende, que eu particularmente não concordo. Eu acho que a gente tem que, para ser feliz, você tem que estar certo, tem que estar correto, né? Ninguém é feliz por situações erradas, né? Pode ser aquela felicidade momentânea, efêmera, mas todo erro gera uma infelicidade futura. Possivelmente, na maioria das vezes, será receber, aceitar, argumentar, mas tudo com carinho especial quando alguém abre o seu coração, a vida, suas angústias e as suas esperanças, né? Quantas vezes a pessoa não procura você para desabafar, para falar, né? A gente ter essa paciência, ter esse carinho especial e ouvir essas pessoas, né? Há dois tipos de comunicação mais comuns. Nós já falamos lá no início, né? Que é verbal, que é aquela alcançar pela razão. É a não falada, que é alcançar pelo coração. Foi o exemplo do Antoine de Exupéry. Permanecer ao lado de alguém com afeto, troca de olhar, sorriso, de compreensão, segurar a mão e etc., né? É uma forma de diálogo. E aqui uma frase de Blaise Pascal que reforça essa condição de alcançar pelo coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Tudo bem, gente? Até aqui? Deixa eu ver o horário que nós estamos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Macário, vamos deixar o diálogo entre nós para o final, porque senão atrapalha por causa da dinâmica, tá? Do tempo, tá ok. Então, está comigo. Então, toca aqui, Andy. Obstáculos ao bom diálogo. Aqui, não estou indo. Aí foi. Existem dois fatores interiores, né? Aí tem aqueles símbolos aí ao lado, né? Não vejo, não ouço, não falo, né? Fatores interiores, quais são? Medo. Aí tem um livro aí que fala, que a pergunta é o seguinte, o livro chama Quem Mexeu no Meu Queijo? É um livrinho fininho, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, que é fantástico, maravilhoso. E uma das perguntas que ele fala é o seguinte, o que você faria se não tivesse medo? Medo, gente, o medo é uma ferramenta de preservação da espécie. Mas o medo exacerbado, a fobia, para começar, ele ataca o nosso sistema imunológico, fragiliza o nosso sistema imunológico. Esse medo, esse pânico que nós estamos tendo da pandemia, óbvio, você tem que ter medo, você tem que ter cuidado, você tem que obedecer todas as recomendações governamentais, higiênicas, médicas, tem que fazer. Mas o pânico está deixando as pessoas mais vulneráveis ao vírus. Então, pensemos nisso, né? Insegurança, mesma coisa. Autoritarismo, que a gente já viu lá, orgulho, radicalismo, intransigência, é minha opinião e acabou. Diferenças culturais, quando não respeitamos as diferenças, má vontade, indiferença, etc. E tem muitas outras coisas aí, fatores interiores que a gente podia acrescentar aqui, né? E os fatores externos? Outros tantos, né? TV, celulares, computadores, internet, jogos eletrônicos, vícios em geral, excesso de trabalho, né?
duas situações aqui que eu queria compartilhar com vocês, de uma professora que chega em casa e comenta com o marido, com os olhos marejados, que pediu para que as crianças colocassem o que elas gostariam de ser. E uma das crianças falou que gostaria de ser um celular. E o marido falou, puxa vida, que coisa mais triste, mais complicada. Por que ela quer ser um celular? Porque os pais dela dão mais atenção para um celular do que para ela. Aí o marido falou, puxa vida, que coisa triste, mas quem que é essa criança? Aí ela falou, é o nosso filho. Então nós somos muita gente mais dando atenção mais para as coisas exteriores, celulares, do que os próprios filhos. O outro lado foi uma criança que chega para o pai e fala, pai, quanto custa uma hora do seu serviço? Aí o pai ficou estranho, né? Mas como? Uma hora do meu serviço? Sim, eu queria saber quanto custa uma hora do seu serviço. Para que você quer saber? Pai, que você nunca tem tempo de conversar comigo, você me dá uma mesada e tal, e eu queria saber quanto custa uma hora do seu serviço, que eu queria comprar uma hora para você conversar comigo, pelo menos durante uma hora. Isso, gente, os dois casos são realidades, são verdades. Então, pensemos nisso, né? Que a falta de diálogo faz. Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Essa é outra história que um professor chega e pergunta para os alunos por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas, né? E pensamos nós, por que nós gritamos quando nós estamos bravos, quando nós estamos chateados com outras pessoas? Berramos, né? Quando estamos do lado, ali próximo, estamos gritando, né? Aí várias respostas, alunos, o professor não aceitava. Porque a pessoa tem que gritar porque o outro ouvir, mas ela não está do lado. Tá, mas é para ter razão. Aí ele responde, porque os seus corações estão muito afastados, então gritam para poder escutar-se mutuamente. Estão próximos fisicamente, embora eu utilize o coração, mas estão espiritualmente longe um do outro. Né? Então berram, gritam, para que possa se escutar. Né? E, por outro lado, o professor pergunta, o que sucede quando duas pessoas se enamoram? Elas não gritam, falam suavemente, os seus corações estão tão próximos que às vezes nem falam, apenas se olham, porque o amor fala diretamente a linguagem do homem. Tem até uma música do Moacir Franco que fala, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. E é exatamente isso. Então, para que gritarmos? Só grita quem não tem razão. Não digam palavras que distanciem os seus corações, porque chegará um dia que a distância será tanta que não mais se encontrarão. Aqui, rapidamente, nos domínios da voz, e vou ler, não dá tempo da gente comentar, do André Luiz pelo Chico Xavier. Né? Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos. Pensemos, né? Nosso pensamento é uma energia que é uma usina de energia que, uma vez gerado o pensamento, não tem como a gente segurar. E a palavra nossa vai carregada desse sentimento. Então, depende do nosso sentimento, né? Fale com tonalidade não tão alta que assuste, e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. É sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito ao interlocutor. Quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendemos que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não dispõe de facilidade para ouvir, nunca dizer frases como essa. Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso, né? E agora tem uma outra frase, que o André Luiz não colocou, mas uma frase que a gente utiliza. Você quer que eu desenhe? Entendeu o que é que eu desenhe? Né? Eu já ouvi isso de um médico, falando para mim.
Você entendeu? Está discordando de mim, que eu sou médico? Quer que eu desenhe? Vem, um médico, né? A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. De novo, no ensinamento de Jesus, coloque-se no lugar da outra pessoa. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado está alguém que precisa da sua calma, para manter a própria tranquilidade. Existe uma outra recomendação aqui. Você está no telefone, você não está ouvindo a outra, não está vendo a outra pessoa, mas sorria. Sorria, até no telefone sorria. E agora a gente com máscara, quando a gente encontrar as pessoas, mesmo com a máscara, a pessoa não esteja vendo o teu sorriso, sorria para a pessoa. O sorriso envolve o coração, envolve a alma. Então vamos sorrir mais, né? Entendeu o telefone? Um sorriso, né? E a pessoa vai sentir, vai perceber. O tom de voz nosso muda com um sorriso. Não basta que a sua boca esteja perfumada, é imprescindível que seja incapaz de ferir. André Luiz. Né? Escutatório, nós estamos terminando. Tem um poeta mineiro, que era o Rubem Alves, né, que ele tem um texto sobre escutatório, mas não é esse texto que a gente vai utilizar aqui, não. É um texto desse nosso amigo Charles Chaplin, Sir Charles Chaplin. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, que apenas nos ouça. Charles Chaplin. Mas não vale afirmar sem exemplo nem sonhar sem trabalho. Em todo diálogo, em toda situação nossa, não vale afirmar sem exemplo e nem sonhar sem trabalho. Lembre de Jesus, ele nunca afirmou sem exemplo, né? E sem trabalho. Jesus trabalhava. Tem a frase dele que ele fala: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. A hora do chá. Depois de um diálogo, nada melhor que um chá. Se a gente tivesse aí pessoalmente, a gente ia tomar esse chá. Mas esse é um chá diferente, né? Para um bom diálogo são necessários o quê? Conhecimento. Eu falar do que eu sei. Recordar que nós não sabemos tudo. Então, coloca isso. Eu vou falar do assunto, eu tenho que ter algum conhecimento desse, mas não sei tudo. Vamos lembrar do nosso querido Sócrates, né? Ele fala: só sei que nada sei. E quando eu falo que só sei que nada sei, eu não vou me colocar como superior a outra pessoa. Vou ter espaço para ouvir e aprender da outra pessoa, né? Habilidade no trato com as pessoas, no carinho, na fraternidade, de como falar, o tom de voz, como o André Luiz falou. A gente tem que ter toda essa habilidade. E atitude, aí que forma a nossa palavra chá. Atitude, tem que ter atitude, né, para a gente conversar. E que atitude é essa que nós vamos ter no nosso diálogo? Tem um outro A para completar essa questão do chá. Que atitude que a gente toma? Com amor, um A de amor. Para um bom diálogo, a gente utiliza esse chá. Né? Aí Jesus fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Jesus está em Mateus. E a gente aqui faz certo. Porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor cura todas as feridas e seca todas as lágrimas. E só o amor liberta a alma. Quis fechar com essa frase. Essa primeira frase, só que o amor cobre uma multidão de pecados, foi Pedro, o apóstolo, que falou. E essa moça, Adriana F., que eu não sei quem que é, completou com esse mais argumentos, né? Então, um diálogo precisa desse chá: conhecimento, habilidade, atitude,
com amor, que se a gente seja verdadeiro, como disse Jesus, porque só o amor cobre a multidão de pecados em todas as situações. Eu vou interromper. Nossa. Eu ia passar um vídeo, aí como não deu certo, eu vou deixar de lado. Esse vídeo era em homenagem às nossas queridas irmãs, às nossas queridas companheiras, mulheres, espíritos fantásticos, maravilhosos, que amanhã é um dia dedicado ao Dia Internacional dessas bravas, dessas guerreiras, desses espíritos fantásticos, maravilhosos, e sem elas o mundo seria completamente diferente. Aliás nem existia, né? Esse Dia Internacional da Mulher foi dedicado a umas guerreiras que foram, de alguma forma, foram violentadas, foram queimadas numa fábrica, porque elas se revoltaram pelo tratamento desigual que era dado a elas. Desde tempos imemoráveis que essas mulheres eram colocadas como objetos, né? E persistentemente elas conseguiram essa liberdade e alcançar esse lugar onde que realmente elas merecem, né? Ainda existe um monte de senões, um monte de coisas contra essas mulheres. Algumas culturas ainda colocam como espíritos inferiores ou até como objetos. Nós, como espíritos, nós, como cristãos, temos que entender que as mulheres são nossos irmãos em Cristo, são espíritos que hoje estão vivenciando essa experiência de mulher, que nós passamos por todas essas experiências, né? E começando pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, para a gente entender o que toda essa celeuma aí, ideologia de gênero, que não vamos entrar no mérito da questão, mas na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, se Deus é causa primária de todas as coisas, e Deus não erra, se o Espírito nasceu como mulher, porque realmente precisava passar por essa experiência como mulher. Deus não erra. E vamos lá para a pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? Não como imaginais, porque o sexo, como a gente imagina, depende da constituição física. Mas os espíritos têm sexualidade. Eles encarnam homem ou mulher, dependendo da missão que precisa desenvolver nessa Terra. Então, minhas queridas irmãs e queridos irmãos, parabéns para vocês. Esse dia foi dedicado a um dia triste, mas que vocês tenham sempre um dia maravilhoso. Dia da Mulher são todos os dias, né? Parabéns a todos, que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de vocês e que a gente continue em harmonia, porque somos espíritos imortais e estagiamos em todas as circunstâncias espirituais. Agradeço de coração a vocês. Não me sinto muito confortável em falar para um notebook. É o que a gente tem para hoje. Se ainda tiver algum tempo, quiserem conversar, à vontade. Amigo pode abrir, aqueles que quiserem fazer perguntas, pode abrir o som e fazer a pergunta para o Macário. Eu gostaria de agradecer a belíssima exposição, porque o tema sempre é muito atual e nos convida a uma reflexão da nossa conduta. Não só apenas como espíritas, né? Mas também como seres humanos. Porque, como bem lembrou o nosso amigo Macário, somos todos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Deus Pai Criador, e fazemos parte de uma grande família universal. Não apenas devemos enxergar a nossa coletividade regional, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro faz parte da nossa família, o mundo inteiro está sofrendo, mesmo em outras cidades, outros estados, outros países.
Obrigado, Macário. É sempre um tema de profunda necessidade para que possamos trabalharmos, né, a nossa convivência em sociedade. Obrigado. Eu que agradeço pela... A Onésima quer fazer uma pergunta para o Macário. Onesina, né? Onésima. Onesina. Onesina. Oi, Macário. Saudades. Tudo bem, Onesina? Tudo Saudades. bem. Então, na verdade, não é uma pergunta, é assim, é só uma constatação, né? Essas suas colocações aí foram meio que umas chibatadas na gente, né? Porque a gente sabe de tudo isso, mas não pratica quase nunca. Então, tem toda essa questão da gente de dialogar, né? Na maioria das vezes, a gente quer falar, mas percebe que não está sendo ouvido, e muitas vezes alguém está falando, a gente não está ouvindo também, né? E isso tem, eu acho que principalmente agora na pandemia, se fala mais do lado negativo do que do positivo, porque está difícil de ser visto, mas tem. Para mim, por exemplo, eu estou na minha casa, estou afastada, né, por conta de ser do grupo de risco, mas eu estou aproveitando para fazer um monte de coisa que eu não tenho tempo para fazer nas épocas normais. E, assim, estou tendo tempo para conversar com a minha família? Estou, só que a gente não está conversando muito, não, a gente está brigando mais do que conversando. Mas, assim, dá para ter um tempo para refletir e observar sobre para mim, pelo menos, observar meu comportamento, né? Que eu não estou sendo a pessoa que eu espero que os outros sejam. Então, eu mesma não estou dando a atenção que as pessoas que convivem comigo merecem. Então, para mim, essa palestra foi meio que uma surra mesmo que eu estava merecendo. Então, gratidão, obrigada. O interesse não era agredir ninguém, realmente era despertar. Mas, Onesina, eu gostaria de responder isso para você com uma frase do nosso grande, né, a grande alma. Quando ele diz, seja você, ou seja, nós, a diferença que a gente queira ver no mundo. Né? Então, que a gente seja essa diferença. Esperar dos outros é complicado. Só existe uma pessoa que eu posso modificar. Só uma. E essa pessoa sou eu. Então, não posso mudar a Onesina, não posso mudar o Walter, o Edmur, a Gracinha, a Suzana, que está aí, quem quer que esteja ouvindo. Não posso mudar. Eu posso mudar a mim mesmo. Tá? Então, se eu quiser mudar essa pessoa, então começo a mudar por mim mesmo. Né? Eu mudando, as pessoas vão percebendo. Tá? Vai evoluindo. Até aproveitando o gancho, até na questão de obsessão. Como é que a gente faz para desobsessão? Você vai no centro espírita, tem trabalhos maravilhosos que as pessoas fazem de desobsessão. Tá? Mas a forma prática de eu sair da desobsessão é evoluir, subir de padrão. Eu subindo de padrão vibratório, aquele obsessor já não me alcança mais. Se ele quiser me alcançar, ele vai ter que subir também, vai ter que evoluir também. Vai chegar um ponto que ele vai perceber que não é legal essa obsessão. A mesma coisa com os nossos entes queridos que ainda estão encarnados. Né? Se eu estou com dificuldades com eles e conversar com eles, então procuro eu modificar uma forma de chegar a essa pessoa, chegar mais próximo. Olha o que Jesus fala. A gente tem que pegar sempre exemplo do Mestre Jesus, né? Que quer falar surra é o ensinamento de Jesus, quando ele fala o seguinte: se o teu irmão uma coisa contra você, ele não fala se você tem, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai você e reconcilia-te com ele enquanto estás par e passo com ele. Se ele aceitar, ganhasse o inimigo. Se ele não aceitar, você fez sua parte e você segue em frente, porque Deus não permite que quem realmente perdoa, quem realmente ama, seja obsidiado. Tá? Então, Jesus fala, vá você, não você, Onesina, todos nós,
Se tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá e reconcilia-te com ele, quando estás par e passo com ele. Então, vamos deixar o Walter encerrar, né, a nossa palestra de hoje, né, Walter? Bom, se ninguém mais quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, vamos então agradecer a esse momento fraterno, esta